achando que era um jogo. Não tô falando de APKs duvidosos, eu tô falando da própria Play Store. Ao longo da história dos jogos mobile, centenas de aplicativos infectados passaram por lá. Alguns roubavam senhas, outros gravavam sua tela em tempo real e alguns até sobreviviam ao reset de fábrica. E um deles foi operado pelo governo da Coreia do Norte para espionar dissidentes políticos. E hoje eu vou te contar todos esses casos. Vambora! Cut the Rope e Assassin's Creed falsos. Em 2012, o Android Market, que depois virou Google Play, era um lugar que qualquer um podia publicar quase qualquer coisa. A empresa de segurança FC Curry identificou versões falsas e gratuitas de jogos famosos pagos. Entre eles, o Cut the Rope e Assassin's Creed circulando na loja. A jogada era bem simples. O jogo original custava dinheiro, então os hackers criavam uma cópia gratuita com cavalo de Troia embutidos e você só identificava o golpe quando era tarde demais. A versão legítima do Cut the Rope era publicada pela Zeptolab. A falsa era publicada por uma empresa chamada Elder Limited, mas quase ninguém lia as informações do que baixava. Quem instalava podia ter as informações roubadas em smartphones, até ligações feitas pelo aparelho sem o conhecimento do dono. Esse foi um caso que começou o modelo de malware que abriu portas para muitos outros malwares que vieram depois. 60 jogos com trojans nas imagens. Em 2015, uma empresa de segurança russa chamada Dr. Web encontrou algo que nunca tinha sido visto antes: malware escondido dentro das imagens usadas pelos próprios jogos. Ao invés de colocar o código malicioso diretamente no aplicativo, o que seria detectado facilmente pelo sistema de segurança da Play Store, os criminosos usavam uma técnica chamada esteganografia. O vírus estava camuflado dentro dos arquivos de imagem do jogo. Quando o app carregava a imagem, o código malicioso era executado. O resultado foi 60 jogos infectados, desenvolvidos por 30 empresas diferentes, todos na Play Store. Nenhum era popular ou original, eram só cópias de títulos famosos. O Trojan, chamado Android.Shine.19.Origin, instalava programas indesejados, exibia anúncios e enviava o número e-mail único do celular para um servidor remoto, permitindo que os atacantes identificassem e rastreassem dispositivos específicos. O Google não tinha identificado nada porque o malware não estava no aplicativo, ele estava nas fotos dentro dele. Brain Test. Em setembro de 2015, a empresa Checkpoint descobriu algo perturbador na Play Store. Um app chamado Brain Test, apresentado como um jogo de teste de QI, escondia dentro dele um rootkit completo. Rootkit é um malware que se instala nas camadas mais profundas do sistema operacional Android, como se ele se tornasse parte do próprio Android. O Brain Test foi publicado 2 vezes na Play Store. Na primeira, o Google removeu. Na segunda, ele voltou com um código ofuscado para tentar enganar o sistema de verificação automatizado Bouncer. Entre as duas versões, foi estimado que 200 mil a 1 milhão de dispositivos foram infectados. O detalhe mais assustador veio quando os usuários tentaram se livrar dele. Fazer o reset de fábrica não adiantava. O malware copiava arquivos para participação /system do Android, uma área que o reset não apaga. Para remover de vez, o usuário precisava reflashear o firmware do aparelho do zero. E teve mais. A segunda onda do Brain Test, descoberta em dezembro de 2015, incluía 13 aplicativos diferentes, todos sendo jogos simples, que se avaliavam mutuamente com 5 estrelas de forma automática para subir nos rankings e parecerem legítimos. Pokémon Go e Droid Jack. Em 2016, Pokémon Go foi lançado nos Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. O jogo era um fenômeno global, mas não estava disponível em países como Japão, Alemanha e Brasil. E milhões de pessoas queriam jogar o jogo antes do lançamento oficial. E aí que o filho chora e a mãe não vê. A empresa de segurança Proofpoint identificou, poucos dias depois do lançamento, uma versão modificada do APK do Pokémon Go circulando em sites de terceiros. Por fora era o jogo, mas por dentro carregava um Trojan de acesso remoto chamado Droid Jack, também conhecido como Sandro Hatch. O Droid Jack dava ao atacante controle total sobre o celular da vítima: câmera, microfone, GPS, mensagens, contatos, tudo acessível remotamente. O IP de origem do malware foi rastreado até a Turquia, frequentemente usado para iniciar cadeias de botnet ou campanhas de spam. A Proofpoint não chegou a observar o malware em ação em larga escala antes de alertar o público, mas o arquivo já estava disponível para download. Era uma questão de tempo. Pokémon Go Ultimate e Look Screen. Na mesma época do boom do Pokémon Go, a empresa E7 identificou um grupo de apps maliciosos que chegaram a entrar na Play Store oficial antes de serem removidos. Um deles se chamava Pokémon Go Ultimate. Parecia um guia do jogo. Quando instalado, ele bloqueava completamente a tela do celular. O aparelho ficava inutilizável. Outros 2 apps do mesmo grupo, Kid and Cheats for Pokémon Go e Install Pokémon Go, prometiam Pokébolas e Pokémoedas grátis, mas exigiam que o usuário verificasse
desbloqueasse sua conta. A verificação, claro, era uma armadilha para assinar serviços pagos sem perceber. Depois, os apps bombardeavam a vítima com alertas falsos dizendo que o celular estava com um vírus, o que realmente estava, mas eles ofereciam a solução mediante o pagamento de somente mais uma assinatura. Esse tipo de malware se chama Scarware. Ele tenta te assustar para te fazer pagar algo a mais para os donos do malware. Horror Tom. My Talking Horror apareceu como uma sátira dos apps falsos de terror inspirados no boato do My Talking Tom 1999, misturando screamers e glitches fakes. O jogo finge estar infectado por um vírus que vai corrompendo o celular aos poucos, fazendo o Tom agir de forma cada vez mais bizarra enquanto o app começa a fechar sozinho, mostrar erros falsos e até simular que o telefone foi destruído. Apesar da estética de malware amaldiçoado, tudo não passa de uma piada feita para imitar os aplicativos de vírus assustador que viralizaram na internet. Eu vou te mostrar como fazer quentão ainda hoje apenas respondendo perguntas no seu celular. Presta atenção, pessoal. Existe uma nova inteligência artificial que ela está ali. Internet. Pokémon GO com Rootkit. Ainda no universo de Pokémon GO, a Kaspersky identificou um app chamado Guide for Pokémon GO, publicado na Play Store oficial por um desenvolvedor chamado Mark Zell. O app tinha sido baixado mais de 500 mil vezes. Ao contrário de outros casos, esse não agia imediatamente. O malware ficava dormindo no celular por um tempo antes de ativar, uma técnica para dificultar a associação da infecção com o app. Quando ativava, ele baixava um rootkit, malware capaz de acessar o núcleo do sistema Android, e ele começava a exibir anúncios incessantes, gerando renda para os criminosos. Mas ele podia fazer muito mais, tendo permissão para bloquear seu dispositivo e exigir resgate igual aos outros, e até mesmo roubar sua conta bancária. Fortnite. Em 2018, Fortnite estava no auge e a Epic Games tomou uma decisão polêmica: lançar o jogo para Android fora da Play Store, distribuindo diretamente via APK no próprio site da empresa, só para não ter que pagar os 30% de comissão do Google. O problema é que para instalar um APK fora da loja, o Android pede que o usuário desative proteções de segurança, e é aí que os criminosos tiveram liberdade para brincar. Vídeos no YouTube com títulos de como instalar Fortnite no Android acumularam milhões de visualizações. Grande parte levavam a links de APKs falsos de sites de terceiros. A Malwarebytes analisou um desses apps, e ele simplesmente roubava o ícone do iOS, tocava a música de abertura do Fortnite e exibia a tela real de login, e então redirecionava o usuário para instalar outros apps ou assinar serviços pagos. Mas o pior veio do próprio instalador oficial da Epic. O Google descobriu uma falha crítica: qualquer app no celular com a permissão Write External Storage podia interceptar o processo de instalação do Fortnite e substituir o APK por um arquivo malicioso, sem o usuário perceber. Em dispositivos Samsung, a instalação acontecia via API privada, que não fazia a verificação adequada. O Google notificou a Epic em 15 de agosto de 2018. A Epic corrigiu rapidamente, mas ela ficou um pouco irritada com a Google por divulgar a falha apenas 7 dias depois, sem esperar os 90 dias que a empresa tinha pedido. Tekia. Em março de 2020, a Checkpoint Research descobriu algo perturbador: 56 aplicativos na Play Store com código malicioso, sendo 24 deles jogos infantis. O malware se chamava Tekia. Só não confunde com o NotPetya, que é outro vírus e não tem nada a ver com isso. A estratégia desse malware era simples: clonar jogos populares e legítimos, dar nomes parecidos e publicar na Play Store como se fossem versões oficiais. Um dos jogos, Cooking Delicious, tinha 100 mil downloads e nota 4.5 estrelas. Ele simulava cliques em anúncios no back-end do celular, nas plataformas do Google AdMob, Facebook e Unity, gerando receita publicitária para os criminosos. Porém, o usuário não via nem sabia de nada. Os apps foram baixados mais de 1 milhão de vezes antes de serem removidos. O fato de que os alvos eram jogos para crianças não foi acidental. Crianças, e pai dessas crianças principalmente, tendem a ter menos cuidado quando vão instalar apps de entretenimento. SpinOK. Em 2023, a Dr. Web, uma empresa de segurança, descobriu um módulo de software chamado SpinOK, distribuído como kit de desenvolvimento SDK para anúncios, e tinha se infiltrado em mais de 100 apps na Play Store, com mais de 421 milhões de downloads combinados. O SpinOK se apresentava para desenvolvedores como uma ferramenta legítima de marketing, uma biblioteca que adicionava minigames com recompensas diárias nos apps e jogos para aumentar o engajamento. Os próprios devs incluíam o SpinOK em seus
apps e jogos, sem saber que ele era um spyware. Uma vez instalado no dispositivo do usuário, ele coletava arquivos, imagens, vídeos e enviava para um servidor remoto. Monitorava e roubava o conteúdo da área de transferência, por clipboard, onde ficavam senhas copiadas, endereços de carteiras de criptomoedas, dados bancários, e esse último ponto é muito mais sofisticado. Ele usava dados do giroscópio e do magnetrômetro para detectar se ele estava rodando no emulador de pesquisadores, e se sim, ele desativava o comportamento malicioso, ou seja, o malware conseguia identificar se ele estava sendo estudado e fingia ser inocente. Semanas depois, a CloudSeek encontrou mais de 193 apps com spin ok, com mais 30 milhões de instalações. Um dos apps mais infectados era o Noise Editor de vídeo com música, com mais de 100 milhões de downloads. O total combinado ultrapassou 450 milhões de instalações de apps com o malware. Adwares. Ainda em 2023, alguns pesquisadores identificaram 43 apps na Play Store, incluindo players de TV, músicas e também jogos, e realizavam uma operação noturna organizada. Quando o usuário apagava a tela do celular para dormir, os apps carregavam anúncios em segundo plano de forma invisível. Para garantir que não fossem interrompidos pelo sistema, eles pediam permissão para ficarem fora do modo de economia de energia, e para não ser desinstalados, escondiam seus próprios ícones da tela inicial. O usuário mal ia saber que o aplicativo ainda estava no celular. Ele só sentia a bateria acabando do nada durante a noite quando ligava ele pela manhã. O spyware norte-coreano da Play Store. Em 2025, uma empresa de segurança chamada Lookout publicou um relatório que conectava uma campanha de spyware Android diretamente com o governo norte-coreano. O spyware se chamava Cool Spy. Ao menos um dos aplicativos que carregava ele chegou a ficar disponível na Play Store oficial. Um gerenciador de arquivos que foi baixado mais de 10 vezes antes de ser detectado. 10 downloads pode parecer pouco, mas nesse caso não era uma operação em massa. O Cool Spy era espionagem direcionada a alvos específicos. Ele gravava chamadas telefônicas, capturava screenshots e gravava a tela. Registrava tudo que era digitado por keylogger, acessava SMS e registros de chamadas. Também rastreava a localização em tempo real e acessava câmera e microfone remotamente. A maioria dos pesquisadores atribuíram esse malware à campanha do grupo APT-37, também conhecida como ScarCruft, uma unidade de hackers ligada ao regime de Pyongyang. Jogos tradicionais coreanos usados para espionar fugitivos. Ainda em 2025, a E7 publicou outro relatório sobre o mesmo grupo APT-37, e dessa vez o caso é ainda mais perturbador, pelo quão específico foi feito. O grupo comprometeu jogos disponíveis na plataforma SQG Games, um site que hospeda jogos tradicionais coreanos, como xadrez e jogos de cartas, usados por uma comunidade bem específica, coreanos étnicos da região de Yanban, na China. É a maior comunidade coreana fora da península e funciona como rota de passagem para refugiados e dissidentes que tentam sair do país. 2 jogos para Android no site foram encontrados com um backdoor embutido, que instalava um malware chamado Rookie Rat, já associado ao ScarCruft em campanhas anteriores. O objetivo, segundo os pesquisadores, era coletar informações sobre refugiados norte-coreanos e dissidentes que poderiam ser de interesse para o regime.